Por que alguém que aparentemente que sempre teve uma vida boa e não passou dificuldades, do nada vem a público e diz que já passou fome? Então, é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever para nós conseguir bater a meta de 1000 inscritos. E não esqueça de deixar o like no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas. A Judy mentiu. Já estava claro para alguns, porque assim, as histórias não batiam com a vida social que ela tem. Ela disse que era pobre, mas depois diz que viveu na Tuga por um tempo. Mas agora por que a Judy mentiu de forma descarada? Acredito eu que ela não esperava que o pai dela ia surgir, já que o pai dela nunca foi alguém muito relevante. Em todos os membros da família, a relação dela com o pai dela é que está mais azeda. E ela usou essa estratégia para divulgar o reality show dela. E espero que vocês fiquem prontos porque está quente. Peace and love. Ela precisava usar da narrativa a jornada do herói. Alguns usam essa estratégia até mesmo de forma inconsciente e acredito que pode ser o caso do Prodígio. É só vocês ouvirem as músicas deles antigas. É uma construção de uma narrativa da jornada do herói. Agora, as empresas grandes também usam essa estratégia de marketing, com a diferença é que não vai surgir ninguém para rebater. Essa estratégia é muito usada na literatura, na TV, na internet, no cinema, no marketing, etc. Esse tema ganhou destaque principalmente no meio social de pessoas que estudam e apreciam diferentes formas de se contar história. A jornada do herói é a estrutura narrativa mais utilizada em romances, mitos, lendas e obras narrativas. Ela foi criada pelo escritor Joseph Campbell em 1949. Ele descreveu os pontos em comum que todas as histórias de sucesso têm e também identificou que todas histórias ou contos narrativos têm a mesma estrutura. No marketing, a jornada do herói passou a ser utilizada como estratégia na atração e retenção de clientes ou público. O objetivo da jornada do herói é gerar interesse e identificação do público com a história, onde o personagem principal é uma referência para o público. Ele está sempre a enfrentar e a superar desafios e esse tipo de texto ele é pensado para gerar uma fácil identificação das pessoas com o personagem principal. E o que isso tem a ver com o caso da Judy, do Prodígio ou de outros artistas ou empresários? Para vocês entenderem, vamos falar sobre as 12 etapas da jornada do herói. Etapa 1, mundo comum. Então, nessa etapa é nos apresentado o protagonista como uma pessoa comum, mas com valores marcantes. Não foi uma infância normal. Normal não foi? Normal não foi porque normalmente as crianças têm aquele direito de estudo, direito de ter um lar em condições, direito de... E eu não tive tanto isso. Nós crescemos muito pobres. E então nem sempre nós tínhamos um jantar na mesa. Já me fizeram um contrato, já me fizeram uma proposta no início da minha carreira, quando comecei a postar para pousar para Playboy. Playboy de onde? Tem vários países que têm... Ai, já não me lembro, acho que era da África. Brasil. Ainda não estava com as Authentics. Foi uma melhor amiga até que me deu, veio... Qual era a com... oferta do... Não, nem cheguei, eu disse não. Playboy não vai dar. Playboy nem quis saber qual era o valor, mas Playboy não ia dar. Podem vir com todo o dinheiro do mundo, não aceito. Etapa 2, chamado a aventura. Essa etapa é quando o herói se vê numa situação que pode mudar a vida dele. E a relação com a tua mãe? Por exemplo, tu relatas que houve depois uma separação. Ficas com a tua mãe? Não. Não? Vais para a tua tia? Vamos para a minha tia, sim. Ok. E por que não ficar com um dos pais? Porque lá só o meu pai precisava de ir trabalhar e a minha mãe não tinha condições para ter 4 filhos, não tinha casa, não tinha nada e vivia de favores
E então, por isso é que nós ficamos na casa de uma tia. Etapa 3, recusa do chamado. Essa é a etapa em que há um momento de crise existencial do personagem principal, ou nesse caso, o herói. Não sei o porquê que eu tenho essa opinião, mas LGBTQ, isso tudo, por que que existe? Por que que as pessoas têm que se pôr numa comunidade para serem aceitos? Estás a ver? Sim. Etapa 4, encontro com o mentor. Nessa etapa, o herói recebe a ajuda de um mestre. A única não, né? Mas a vantagem assim, que eu tenho muito da minha mãe é que a minha mãe é aquela mãe protetora. Não podem tocar na filha dela. A minha mãe... Eu não sei, eu nunca vi a minha mãe assim, tão protetora. Conforme ela é agora. Ela antes, eu vi a minha mãe como um ser muito frágil, muito tudo, mas depois dela ter se separado do meu pai, ela virou outra pessoa. Ela virou aquela senhora. Não podem tocar. Etapa 5, travessia do primeiro limiar. Nessa etapa, o herói abandona o mundo comum e aprende as regras da nova realidade em que ele se encontra. Não falo, porque não faz sentido, estás a ver? Tu uma pessoa normal, uma mulher normal, tipo, eu acho que eu não sou normal. Já nasci anormal, né? Digo sempre isso, que eu não sou um alien. Mas tu não fazes essas perguntas, estás a ver? Não te critico por estar a fazer e acredito que tenha pessoas aí a perguntar. Na verdade, está toda a gente a questionar. Exato, mas eu não sou uma pessoa de falar sobre isso e acho que as pessoas não têm que se pôr numa comunidade. Essa é a minha... Se calhar tenho muitos motivos que eu, por acaso, desconheço. É como o racismo. Por que se fala do racismo? O racismo só iria acabar, e eu concordo com Morgan Freeman, se não se falar de racismo, percebes? Sim. Por que nós temos que ter uma televisão onde só passa pessoal black para sermos aceitos? Não, nós temos que lutar para sermos, nós temos só que agir normalmente, só temos que ser. Eu acho que esse é discutível, né? É discutível, sei. É como eu estou a dar a minha opinião, claro. E toda opinião é válida. Sem atenção, dúvida alguma, sim. Sem dúvida. Mas eu sou uma mulher com desejos sexuais. Etapa 6, testes, aliados, inimigos. Nessa etapa, personagens secundários entram em ação e o herói é testado. Olha, o momento mais triste foi realmente não estar com os meus pais quando eu precisava, né? Eu não entendia porque eu tinha que ficar com os meus avós. Era muito nova. Não via o meu pai e a minha mãe no primeiro dia de aulas, não vi. E estava sempre só com os meus avós. Mas assim, mais triste foi cá em Angola, quando presenciei momentos de violência doméstica. Etapa 7, aproximação da caverna oculta. Nessa etapa, o protagonista vai até ao mal que ele deve combater. E você juntou pessoas na tua casa para me falar mal? Caraca, esqueci a minha carta de condução. Que isso? Etapa 8, provação. Nessa etapa, o herói mede forças com seu arqui-inimigo. Etapa 9, recompensa. Nessa etapa, o herói celebra a vitória ao lado das pessoas que lhe ajudaram. It's time to party! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I... Etapa 10, caminho de volta. Nessa etapa, o herói e os aliados avaliam o que fazer após eles terem solucionado o problema que tinham. Eu, Judy, saí de casa com 13 anos. Eu lembro-me do meu pai espancar a minha mãe. Mas não deixou de ser um bom pai para nós. Claro. Mas era um péssimo marido. Etapa 11, ressurreição. Nessa etapa, o herói é obrigado a lidar com uma ameaça ainda maior do que ele teve no início. Judy, estou sempre a falar contigo sobre isso. E tem mesmo chateada. Tu continuas a aumentar o teu peso. Eu não acho que eu estou gorda. Mas tá, Judy. E, Se calhar estou inchada.
Não, eu acho que estás mesmo acima do peso. É uma conversa que estamos a ter há algum tempo. Etapa 12, que é a última etapa, retorno com LX. Essa é a etapa final da jornada e o amadurecimento do herói. Eu sou uma gêmea, às vezes dá-me vontade de lamber o meu cérebro. E agora? E por que um pai do nada aparece para colocar a filha numa posição de uma pessoa mentirosa? Por que ele escolheu falar em público em vez de lhe chamar a razão no privado? Muito boa noite. Meu nome é Miguel da Conceição. Para quem não me conhece, eu sou o pai da menina Judy da Conceição. Ok? Eu estou a fazer este áudio para tentar justificar o que a minha filha, a menina Judy, disse sobre algumas coisas que não são verdadeiras. Aliás, a maior parte das coisas não são verdadeiras. O que ela falou sobre mim, e eu vou tentar rebater e explicar exatamente o que é que se passa. Essa coisa de dizer que somos muito poucos, não somos. Isso é mentira. E todo mundo sabe. Foi dito pela menina Judy que eu vendia sapatos no Roque Santeiro. Não é correto isso. Para ser sincero, assim, quando eu ouvi os primeiros áudios que foram lançados do pai da Judy, para mim já estava claro que a relação deles não estava boa, porque do nada um pai aparece a colocar a filha numa posição vergonhosa. Parece que ele queria muito provar alguma coisa. Isso não é normal. Então, quando o filho tem uma boa relação com o pai, mesmo quando o filho mente em público, o pai ele o repudia no privado. E agora, como é que eu cheguei a essa análise de que eles não têm uma relação boa? Primeiro foi esse tipo de análise que eu dei para vocês. E segundo também porque veio à tona mais um outro áudio dele a falar que ele não tem uma relação boa com a filha por causa da orientação sexual da filha. O meu desentendimento com a Judy começou a partir do momento que ela decidiu mudar a sua orientação sexual. Isso foi a coisa de 5 ou mais anos atrás. Eu nunca concordei com essa atitude da Judy. O que a Judy fez é mau? Sim, é mau. Mas afeta a vida de alguém? Não, não afeta. Ela só usou de um artifício que já existe para divulgar o produto dela, que nesse caso é o reality show, tá no canal dela de YouTube. E não é que deu mesmo certo. Então muita gente começou a assistir. Os blogs não param de divulgar. Claro, ela faz parte da elite. Ela também não é a primeira a usar esse artifício narrativo da jornada do herói. Vários rappers fazem isso, principalmente. Assim, artistas no geral também fazem isso. Isso é muito presente nos Estados Unidos. Essa jornada do herói é muito usada como marketing e resulta mesmo de uma forma que vocês nem têm ideia. Já vários rappers mentiram sobre a vida deles só para gerar mais identificação com o público. E agora, o que eu acho disso tudo? Que se lixe. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Ela nem minha família. O que a Judy faz ou deixa de fazer não me afeta. Só vai me afetar até o momento que ela decidir, talvez, assaltar o tesouro nacional. Enquanto ela não fazer isso, eu tô pouco me cagando para o que ela faz ou deixa de fazer, porque a vida é dela. Eu tenho minha vida também. E muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu vos espero no próximo vídeo. Beijos da boca, seus lindos.